Bem, então, nessa unidade 8 de geografia, falamos sobre espaço geográfico. Na verdade, vai ser falado sobre espaço natural, espaço geográfico e depois lugar. São os temas principais desse assunto, né? Bem, espaço natural é o ambiente que ainda não sofreu interferência do ser humano, aquelas árvores que ninguém tocou ainda, aquele rio que as águas estão intactas, não são poluídas. Hoje isso é cada vez mais raro de acontecer. Por quê? Porque esse espaço natural, ele sofre interferência do ser humano. O ser humano, cada vez mais, ele interfere, ele muda as paisagens, ele altera o relevo, ele faz buraco, ele derruba a montanha, ele muda a vegetação, ele derruba árvores, planta outras e por aí vai. Ele faz agricultura. Bom, ainda existem espaços naturais, né, onde a natureza continua quase inalterada. Mas esses espaços naturais estão cada vez mais raros. Por quê? Porque a população mundial vai crescendo e vai precisando de mais recursos para suas necessidades. E aí, cada vez mais, o ser humano vai interferindo, criando local para agricultura, praticando a mineração e por aí vai. Né? Então, quer dizer, a ideia, o que a gente vê no nosso dia a dia, é que os espaços naturais vão sendo reduzidos porque cada vez mais tem a interferência dos seres humanos. Para quê? Para buscar recursos para atender às necessidades da população mundial que vai crescendo. Pois bem, o espaço geográfico é o que resulta dessa interferência dos seres humanos. Então, a gente tem o espaço natural. O ser humano interfere, aí constrói uma estrada, constrói uma cidade, faz uma casa, derruba árvores. O resultado disso aí é o espaço geográfico. Tá? Então, eu posso dizer assim: o espaço natural é aquele que ainda não foi alterado pelo ser humano. Já o espaço geográfico é o espaço natural, que era natural, mas que sofreu intervenções e modificações feitas pelo ser humano. Beleza? A sociedade e o espaço geográfico. O espaço geográfico, a gente já viu, né? É a intervenção do ser humano no espaço natural. O espaço geográfico ele é transformado pelo povo que ocupa aquele espaço em cada momento. Ou seja, a criação do espaço vai depender de cada sociedade, de como ela usa os recursos para atender suas necessidades, da sua tecnologia. Né? Então, o espaço geográfico depende da sociedade. Um povo indígena interfere muito menos no espaço natural do que a sociedade de um país do primeiro mundo. Num país de primeiro mundo, por exemplo, é possível construir uma ponte com 20 quilômetros de extensão. Num país que não tenha tanta tecnologia, talvez não seja possível. Então, a cada espaço geográfico vai ser adaptado, vai ser modificado conforme a sociedade que ocupa esse espaço, tá? Então, esse espaço geográfico ele vai sendo modificado pelo trabalho do ser humano, pela técnica e pela tecnologia. Trabalho é a ação humana que tenta transformar a realidade. Por exemplo, onde não tinha uma ponte, passa a ter uma ponte. Onde havia apenas um terreno vazio, passa a ter um prédio. Isso é trabalho para transformar a realidade. Já a tecnologia é o conjunto dos conhecimentos que são usados. E a técnica são os instrumentos de trabalho para produzir o que se quer produzir. Agora, olha um detalhe interessante. Quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa logo no iPhone 13, no iPad 38, num computador de última geração, numa máquina sofisticada, mas não é assim não, tá? Tecnologia é um conjunto de conhecimentos. Lá na pré-história, quando o homem começou a fazer instrumentos com pedras, machados, lâminas, isso já era tecnologia. Na época, era o conhecimento. Então, tecnologia é um conjunto de conhecimentos. Não se refere apenas a eletrônicos sofisticados, não, tá? Vocês estudarem história, é que lá no Egito Antigo, os egípcios eles faziam barragens e faziam canais de irrigação para aproveitar melhor as águas do Rio Nilo. Isso era tecnologia. Eles tinham um conhecimento para fazer isso aí, que, aliás, é usado até hoje, né? Bem, nas cidades, ou seja, nos centros urbanos, é que está concentrado o poder econômico,
o governo e a população, muito mais do que nas áreas rurais, né? Olha o que acontece, então. Conforme esses centros urbanos, conforme as cidades vão crescendo, vão surgindo mais necessidades, mais gente, mais necessidades. E aí vão sendo construídos, para atender essas necessidades, os hospitais, escolas, avenidas, edifícios, shopping, etc. Olha só, o que a gente pode concluir com isso? O espaço geográfico, ele nunca está terminado, ele sempre vai sendo modificado para atender às necessidades. Conforme a cidade vai crescendo, aumentam as necessidades, a realidade muda e vai mudar o espaço geográfico. Tá? Então, presta atenção, o espaço geográfico ele sempre vai ser modificado para poder atender às necessidades e à realidade daquele povo que está, da população que está naquele local, tá? Diferentes povos, diferentes transformações no espaço. Na verdade, é uma decorrência do que a gente acabou de ver. Reparem, ao longo da história da humanidade, os seres humanos se relacionaram de modo diferente com o meio onde vivem, tá? Reparem, inicialmente, os seres humanos viviam integrados com a natureza, apenas aproveitando e se adaptando ao que a natureza oferecia. E aqui, olha, botei em negrito aí, basta lembrar do que vocês estudaram em história. Lembram como foram os primeiros grupos humanos que se fixaram, que deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários? Bem, esses grupos humanos, eles se fixaram em áreas próximas de água, principalmente, né? Rios, mares e também florestas. Por quê? Porque nessas áreas eles tinham água para poder plantar, para a agricultura, eles tinham peixe para poder pescar e comer, eles tinham a floresta para coletar frutos e para caçar, e próximo da água, geralmente é um solo mais fértil para a agricultura. O mar permitiu o transporte marítimo, ou seja, então, de início, os grupos humanos se fixaram apenas para aproveitar o que a natureza já oferecia. Essas áreas que ofereciam condições para os seres humanos se fixarem, as condições que eles precisavam são chamadas de áreas ecúmenas, né? E os primeiros grupos humanos, e aqui de novo a gente busca lá de história, os primeiros grupos humanos, eles se instalaram em 3 grandes regiões. Aliás, essa pergunta também já apareceu em geografia, acho no terceiro bimestre, na nota de geografia, na N1. Os primeiros grupos humanos se instalaram principalmente em 3 grandes regiões de terras muito férteis, e aí facilitavam a agricultura e a criação de animais. Tinha o Crescente Fértil, foi estudado história. Crescente Fértil era próximo aos rios Tigre, Eufrates, Nilo e Jordão. Foi na prova de história isso aí mesmo. Crescente Fértil, aqueles 4 rios, Tigre, Eufrates, Nilo e Jordão. Nessa área ficavam os povos mesopotâmicos e os egípcios. Também na região dos rios Indo e Ganges, né, que hoje é onde ficam a Índia e o Paquistão. Lá se desenvolveu a civilização arapense. E na área do Rio Amarelo, na China. Então, guardem bem essas 3 grandes regiões onde havia terras muito férteis e onde primeiro se instalaram os grupos humanos. Eram regiões ecúmenas, né? Crescente fértil dos rios Tigre, Eufrates, Nilo e Jordão, rios Indo e Ganges, na Índia e Paquistão hoje, e no Rio Amarelo, onde hoje é a China. Tá. Os grupos que viviam nessas áreas ecúmenas, áreas que ofereciam condições para morar, eles observavam os ritmos naturais e eles elaboraram técnicas e tecnologias que até hoje são usadas. Eles observavam, por exemplo, qual era a melhor época para plantar, qual era a época da cheia para poder usar as águas dos rios e assim por diante, tá? E eles fizeram intervenções na paisagem, a gente acabou de comentar, o sistema de barragens, canais de irrigação, a drenagem, reservatório para acumular água, para ter água quando secasse e por aí vai. Bem, olha lá, a gente acabou de ver que essas áreas que facilitavam para os grupos humanos ocuparem eram chamadas de ecúmenas. Mas o contrário, olha aqui, as áreas que oferecem fatores adversos, que é difícil morar por lá, tem montanhas, tem deserto, muito frio, muito calor, essas áreas são chamadas de anecúmenas. Então, ecúmenas
Energúmenas. Ecúmenas próprias para habitação. Energúmenas não facilitam a habitação. Agora, mesmo com as restrições que tem nessas áreas anecúmenas, um deserto, por exemplo, mesmo assim ocorre a ocupação humana, né? Esse grupo San, tem a foto deles no livro de vocês, eu não coloquei aqui. Esse grupo San, ele reside num deserto no sul da África, deserto, tá? E eles vão se deslocando conforme vai chovendo e onde tem água eles vão mudando os seus acampamentos. Quer dizer, é uma área anecúmena, difícil de morar, mas tem gente que consegue habitar essa área. Bem, deixa eu ver se falta muito aqui. Eu acho que eu vou mudar de vídeo para não ficar muito longo isso aqui, tá? Parece por aqui.